Boa tarde, a paz do Senhor Jesus para você e toda a sua família, glória a Deus. Estamos aqui começando mais uma temporada. Meu nome, Pastor Saulo Nunes, sou muito feliz de estar retornando aqui na TV Shalom, aonde por muitos anos nós tivemos aqui programas abençoados, né? O primeiro programa foi Aos Pés da Cruz, segundo programa A Palavra da Cruz, e agora nós estamos iniciando uma nova história, uma nova trajetória, um programa todo meu, todo seu e todo nosso, Diálogos. Diálogos é um programa na qual o Senhor Jesus colocou no meu coração para recomeçar esse projeto junto com vocês, junto com a TV Shalom, onde nós iremos conversar. Tem muitas pessoas hoje que estão falando, nós estamos ouvindo muitas vozes, mas você já parou para conversar? Você já parou para dialogar? Hoje nós estamos vivendo um tempo, meus irmãos, em que as pessoas não mais conversam, as pessoas não mais se dialogam, as pessoas não querem mais entender umas às outras. Hoje todo mundo quer falar, poucos têm a sabedoria de ouvir. Então o programa Diálogo vem com essa temática. O programa Diálogo vem com esse propósito de conversar. Não é mais falar, é conversar. E nós estamos abrindo esse espaço para você, para nós, e você pode conversar conosco. É um canal na qual Deus está abrindo para as nossas vidas, para que nós possamos ser abençoados. E nesses programas que estão por vir, contando com hoje, é lógico, nós estaremos conversando sobre vários assuntos, sobre temas referentes a nosso dia a dia, temas referentes à nossa fé, temas referentes à nossa família, à nossa igreja, ou seja, temas que precisam ser conversados. Nós precisamos conversar, estamos numa necessidade de conversar, de se entender, e de procurar um consenso, de procurar uma saída, de procurar uma direção. E é muito interessante pensar nisso, porque se tinha uma coisa que o nosso Senhor Jesus gostava, era de conversar. Jesus, na Bíblia você vai ver vários diálogos de Jesus. Você vai ver Jesus conversando com Nicodemos, você vai ver Jesus conversando com a mulher samaritana, você vai ver diálogos de Jesus. E nós estamos nesse caminho de conversar. Mas antes de nós conversarmos, vamos orar? Vamos orar para que o Senhor possa abençoar o nosso programa, possa abençoar a nossa tarde. Vamos orar? Feche seus olhos e ore comigo dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor querido, por estarmos aqui, Senhor, nesse programa, nessa TV abençoada, um canal na qual o Senhor abriu. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, nós estamos no YouTube, estamos em todas as plataformas digitais. E aonde essa palavra, Senhor, for levada, aonde essa palavra, Senhor, chegar, que ela possa, Senhor, gotejar como uma doutrina, como um orvalho que molha as plantas, que tudo que for falado aqui, Senhor, que vai ser a Tua palavra, possa, Senhor querido, ser algo na qual possa molhar. Quem sabe, Senhor querido, nós estamos vivendo dias de sequidão, dias na qual a nossa fé precisa ser alimentada, dias na qual, ó Pai,
A nossa fé precisa ser regada. E hoje, Senhor, é uma oportunidade de nós regarmos essas plantas secas, para que um dia frutifique e dê frutos para a tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito importante pensar o seguinte: o nosso tema hoje, na qual nós escolhemos, e é um tema muito interessante, é um tema que quase muitas pessoas não conversam mais, e que é sobre a volta de Jesus. Você crê na volta de Jesus? Você acredita que um dia Jesus irá voltar? Olha, eu quero dividir um texto com você, que o Herbert vai colocar aí no telão. Esse é um texto muito interessante. Está no último capítulo da Palavra de Deus. Está em Apocalipse, capítulo 22, verso 8 ao 20. Nós vamos ler esse texto e acompanhe comigo essa leitura. Essa leitura é uma leitura muito prática. Apocalipse foi escrito por um discípulo de Jesus, chamado João. E nessa época João era o último. Todos os outros discípulos já tinham partido. Todos os discípulos já tinham sido oferecidos a Deus pela mensagem das suas vidas. E João era o último. Fazia mais de 100 anos já. 100 anos na nossa era cristã. João escreve o livro de Apocalipse. Vamos ler o texto? Olha só, Apocalipse 22, verso 8 ao 20, que diz assim, olha só: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que me prostrava para o adorar. E o anjo me disse: Olha, não faça tal coisa, porque eu sou conservo teu e dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam a palavra desse livro. Adore a Deus. E disse-me: Não cele as palavras dessa profecia desse livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. E quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurado aqueles que guardam os teus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras, ou qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas das igrejas. Eu sou a raiz da geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre eles as pragas que estão escritas nesse livro. E se alguém tirar qualquer palavra do livro dessa profecia, Deus tirará da sua parte do livro da vida, e da cidade santa, e das coisas que estão escritas nesse livro. Aquele que testifica essas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Irmãos, você tem essa esperança? Você, meu amigo, minha amiga, que está aí nos assistindo pelo Facebook,
pelo Instagram, pelo YouTube, você tem essa esperança? Você tem essa esperança que um dia, pode ser hoje, ou pode ser amanhã, Jesus vai voltar? Não importa qual é ou aonde você congrega, não importa qual é a igreja que você congrega, aonde está a tua esperança? Aonde está a tua fé? Porque se você segue a fé cristã, você tem que entender que a fé cristã, ela é uma fé prática. Não é uma fé morta. Ela não é uma fé de teoria. É uma fé prática. E a prática está na questão de como é que nós iremos praticar tudo aquilo na qual a palavra de Deus nos ensina. E uma das grandes doutrinas, uma das grandes mensagens que a palavra de Deus nos coloca na nossa mesa é que, na mesma forma que Jesus subiu aos céus, no 40º dia da sua ressurreição, ele disse em Atos que ele vai voltar. Da mesma forma que eu subi, eu irei voltar. E é essa promessa, meus irmãos, na qual nós temos que pensar e conversar. Porque hoje em dia, como eu disse aqui, ninguém está pensando na volta de Jesus. Hoje é interessante que até o próprio Jesus, ele fala que os dias das suas voltas seria como os dias de Ló e como os dias de Noé. Dias de Ló e dias de Noé. É interessante pensar nisso. Nos dias de Noé, Noé estava construindo a arca. Deus tinha determinado que iria destruir aquela geração com dilúvio, porque aquela geração tinha se afastado tanto de Deus. A maldade, a corrupção, a imoralidade alcançou índices alarmantes a tal ponto que Deus olha para aquela geração e diz: chega, eu vou destruir o homem. E olha só, talvez você enxergue nisso uma destemperança de Deus, mas não, o nosso Deus, ele é misericordioso, porque olha só, Deus olha para a humanidade e encontra graça em um homem chamado Noé. E quando Deus escolhe Noé, Noé obedece uma ordem de Deus de construir a arca. Sabe quantos anos Noé demorou para construir a arca? 120 anos. Então, aquela arca, aquela construção, foi uma mensagem para aquela geração. Aquela geração ficou ouvindo essa mensagem 120 anos. Até que teve um dia que Deus dá ordem para Noé, para Noé entrar na arca. E Deus então derrama o dilúvio sobre a terra. Então Jesus diz que nos dias de Noé, o povo casava, se dava em casamento, plantava, colhia, vendia e comia. A arca está sendo construída ali, mas ninguém se importava com aquela arca. Ninguém ligava para a mensagem da arca. Todo mundo desprezava a mensagem da arca. E olha só, amados, o que aconteceu? Chegou a hora que Deus disse: agora vai ser. O povo não se arrependeu.
o povo não quis me ouvir. Jesus também falou que os dias da sua vinda seria também como os dias de Ló. Ló foi sobrinho de Abraão, na qual, em virtude de uma desavença, ele escolheu morar em uma cidade, em um lugar, em uma região, na qual era conhecida como a região, as cidades do pecado, Sodoma e Gomorra. Ali, nessas duas cidades, a corrupção, a imoralidade era tão grande, que isso ficou como uma marca daquela cidade. Era uma região muito bonita, era uma região que tinha pasto, era uma região muito irrigada pelos rios, mas aquela região tinha uma fama, tinha uma armadilha ali, e Ló foi para lá. Ló até se contaminou um pouco com aquela situação, mas todo mundo, quando olhava para a vida de Ló, ali, aquela geração teve uma oportunidade, Sodoma e Gomorra, de se arrepender, porque quando eles olhavam para a vida de Ló, eles sabiam que Ló era diferente, eles sabiam que Ló tinha uma fé diferenciada. Embora Ló não honrou muito essa fé, mas falha técnica, irmãos, mas nós já estamos providenciando aqui, porque é uma conversa, e conversa sempre tem interrupções, né, irmãos? Glória a Deus por isso. Glória a Deus, obrigado, irmãos. Então, continuando aqui, Ló, do seu modo e do seu jeito, estava tendo esse papel nessas cidades, de pregar e de falar. E olha só o que acontece, irmãos. Um dia aquela cidade é visitada por 2 anjos. Ló estava na porta da cidade, e quando Ló enxerga aqueles 2 homens, ele já tem um discernimento, que aqueles 2 homens não eram homens comuns, eram homens na qual pertenciam a Deus, eram homens na qual pertenciam a Deus, eram anjos. E Ló recebe esses 2 anjos em sua casa, hospeda, até que chega a noite, todos os cidadãos da cidade de Sodoma batem na porta de Ló e querem, abusar daquele homem, querem ter relações sexuais com aquele homem. Percebam, os irmãos, que ali já era um local que já não tinha mais o limite e o muro da moral. As pessoas ali já não tinham mais respeito, as pessoas ali já não tinham mais amor a si mesmo, já se afastou tão grande de Deus, o afastamento, a apostasia era tão grande, na qual eles não consideraram a proteção de Ló, não consideraram Ló. Aí todo mundo sabe o que aconteceu. Até hoje, aquela região é uma das regiões que concentra mais sal do planeta. É ali que fica o Mar Morto. Ali antigamente era uma região muito fértil. Hoje é uma região morta, em virtude do pecado e do juízo que Deus derramou sobre aquele lugar. Por que eu estou contando um pouco a história de Ló e a história de Noé? Porque hoje, meus irmãos, nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo os dias em que o respeito, o amor está se esfriando. Nós estamos vivendo uma época na qual as pessoas estão se degradando. Hoje, nós estamos aqui numa rede social e talvez
eu possa, nessa mensagem, alguém possa se sentir ofendido com essa mensagem e começa a me perseguir virtualmente, chamados haters. Hoje você não pode nem sequer ter uma opinião própria, porque quando você expressa a sua opinião, sempre vai ter alguém que não vai querer conversar com você, mas eles vão querer te ferir, eles vão querer te gladiar, eles vão querer te desmerecer, te ofender. Então, irmãos, tempos difíceis, tempos em que a família, o conceito de família está sendo muito atacado, tempos em que na qual a própria sociedade faz leis para tirar a autoridade do pai e da mãe. Estamos vivendo tempos em que o pai não ama mais o filho e o filho não ama mais o pai. Estamos vivendo tempos em que muitos falsos profetas, muitos cristos têm aparecido, oferecendo soluções, oferecendo saídas, oferecendo um discurso bonito, e em que na qual tem, meus irmãos, prostituído a igreja. Dói na minha alma ver as pessoas indo na igreja, e vão na igreja por motivos interesseiros, vão na igreja com um espírito de idolatria. Dói na minha alma, e nós estamos vendo isso. Semana passada a internet ficou pavorosa, por causa de uma menina, uma cantora chamada Aimee. E ela cantou uma música, que eu chamo de música denúncia, o evangelho do fariseu. E todo mundo ficou, né? Uns falando bem, outros falando mal. Lógico, irmãos, que aí está um cenário, mas não podemos generalizar, porque assim como tem pessoas, e a música está correta para muitas pessoas, também tem pessoas que vivem o verdadeiro evangelho. Existem pessoas que são a resistência, existem pessoas que estão fazendo a obra. O grande, porém, dessas obras, irmãos, é que essas pessoas não querem, não precisam fazer publicidade. É por isso que o mal, nos parece, né, dá essa impressão, que o mal sempre está em voga, porque o mal tem publicidade, mas o bem, irmãos, até na própria música, quando se cita um local em que há muita miséria, prostituição, pedofilia, que é a ilha de Marajó, ali também tem trabalhos sérios de igreja. Até a própria Aimee congrega em uma igreja dessas. Então ela está vendo, e Deus usou a vida dessa menina, dessa jovem, e eu quero te cumprimentar, Aimee. Deus te abençoe, que continue nessa caminhada, né? Nessa caminhada. Irmãos, por que é preciso falar? Jesus está voltando, irmãos. Não pense você que vai demorar muito, porque se você estuda a Bíblia, se você sabe o que a Bíblia realmente fala, todos aqueles que têm discernimento espiritual sabem que Jesus está às portas. O inimigo está em fúria, o inimigo está desesperado. É por isso que ele está trabalhando fortemente. Ele tem trabalhado na mídia, ele tem trabalhado nas suas influências malignas.